E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a quarta aula, né? Exatamente. Quarta aula aqui do nosso projeto. E essa aqui é uma aula que ela é da mesma forma que a outra foi para corrigir, né, uma atividade que a Erika estava fazendo. Essa aqui também é, mas essa aqui ela vai servir muito para você que com certeza dá uma procrastinada durante o dia, tá Sim, fazendo uma tarefa, pega o telefone, esquece da tarefa, não tá exatamente. conseguindo otimizar seu tempo? Essa aula aqui é para você, beleza? Então, fica aqui que essa aula eu preparei ela há algum tempo. Eu já fiz alguns cursos sobre gestão de tempo, já li bastante sobre isso. Eu tenho certeza que ela vai agregar tanto para você quanto para você que está assistindo essa aula aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela, inclusive, uma apresentação que eu fiz para apresentar para minha equipe de corretores quando eu era gestor e até Uhum. para você entender o contexto. Ontem eu estava próximo da Erika quando ela estava fazendo a pesquisa, né, procurando os imóveis, e o que, que eu percebi? Que em vários momentos ela soltava a pesquisa e ia para o telefone. E aí Sim, ela ficava ali no loop infinito, né, do sim, Instagram. sim. Qual que é o problema disso? É que as pesquisas mostram, né, eu li acho que no livro do Hábitos Atômicos, ele fala que sempre que você perde o foco para alguma coisa, você demora aproximadamente 15 minutos para conseguir retomar. Pensa assim, ó, se você perdeu o foco 4 vezes enquanto você está fazendo a tarefa, você perdeu 1 hora. Se você perdeu o foco. E aí você fala assim, não, mas eu olho rapidão e volto. Você pode até voltar. Só que até você entrar no flow daquela tarefa, naquela concentração máxima, cara, esquece, dificilmente você vai conseguir pegar no tranco ali antes desses 15 minutos. Por quê? Porque a sua cabeça ainda está muito naquilo. E antes que você julgue a ela e julgue você mesmo, e julgue a mim, porque eu também faço isso é super normal e eu vou te explicar isso por quê. Sempre que você está fazendo uma tarefa, tem um. Até antes de explicar isso aqui, tem uma imagem que o Rafael Medeiros, né? Que foi o curso que eu fiz. Segue lá, Rafael Medeiros, ele é especialista em gestão do tempo. Na palestra dele, ele mostra que sempre que você vai fazer uma tarefa produtiva, você tem uma barrinha, né? Que conta a sua produtividade. E aí, como que funciona isso aqui? Isso aqui é só um exemplo que ele usou lá, tá? Uhum. Então, essa barra, ela mostra que é o seguinte: alguém produtivo, ele começa da seguinte forma: ele começa com grande estresse e o final ele se torna um alívio. Por quê? Certo. Porque ele tem dificuldade para começar e o começo ele vai difícil. Só que quando vai chegando no final, ele vai se sentindo aliviado. Por quê? Porque ele entrou no flow da produtividade e se sentiu bem ao concluir aquela tarefa. Qual que é a diferença do Não certo. procrastinador? O procrastinador ele faz da seguinte forma: a barra dele, ela começa verde. Por quê? Porque ele começa ali no telefone, ele começa super divertido, é colocando uma música, Vai é colocando cansando. um vídeo, aí ele vai colocando ela ali e ela vai ficando verde a maior parte do tempo. O problema é o final, que é o quê? A hora que ele deveria ter terminado a tarefa e que ele percebe que não. Porque o mal da procrastinação não é só você ter deixado de cumprir aquela tarefa. É a acusação que você fica na mente pós-tarefa por saber que você perdeu tempo. Sim. E o pior problema é depois, à noite. Tem um livro que até eu li no Kindle, ele chama Procrastinação. É de um autor pequenininho, tinha naquele Kindle Unlimited lá, sabe? Uhum. Que é aqueles assinatura do Kindle. O livro tem poucas Páginas. leituras. Poucas leituras, poucas páginas, mas o livro é perfeito. Se você quer aprender sobre procrastinação, lê. Lembra que o Custódio comentou sobre eu ter ido para São Paulo sem dinheiro Uhum. lá? Então, uma das coisas que eu fiz sem dinheiro lá foi ler esse livro, porque nem para comprar o livro eu tinha. Eu peguei esse livro que era de graça e fiquei lendo lá. Que loucura. Mas o livro é muito bom, ensina pra caralho sobre procrastinação. E ele fala, né, que até a primeira coisa para você conseguir se libertar da procrastinação é se perdoar. Então, é conseguir entender, pô, eu falhei mesmo, eu deveria ter feito tal tarefa, e aqui eu não tô falando da Érica, tá? Tô falando de todo mundo. Uhum. É se perdoar. Pô, eu deveria ter feito essa tarefa, mas eu não fiz. Então, o primeiro passo para você começar a ser produtivo é se perdoar quando você não for. Você se perdoou já? Pior que não. Sabe por quê? Ah, Porque depois eu não voltei a trabalhar. entendeu. Então, tá vendo? Quando eu Então, saí, quando eu tirei o foco ali, eu não voltei mais. esse é o. Aí outras coisas já foram acontecendo e eu deixei de lado. Exatamente. Então, meu querido, funciona desse jeito a questão da procrastinação. E hoje eu vou tentar trazer uma aula aqui com algumas técnicas que você vai poder usar, que é aplicada no mercado imobiliário, que vai te ajudar a ser um pouco mais produtivo, tá? E até para eu conseguir explanar um pouco mais essa tarefa para você,
é interessante eu contar um pouco da minha história, né? Lá dentro Sim. do mercado imobiliário. Claro. Quando eu cheguei na MyBroker, né? Na imobiliária, qual que era o meu problema? Eu era o cara que conversava com todo mundo, então eu era o amigão, entendeu? O parceiraço. Então, eu trocava ideia com todo mundo, eu era gente boa com todo mundo. A minha cadeira ficava voltada pra frente, porque eu queria pegar o assunto que tava rolando no salão. Então, eu passei 7 meses sem ter resultado. E, ao contrário, por exemplo, do Ronaldo, que passou 7 meses sem ter resultado, ele trabalhava. Eu fingia que trabalhava. Por que fingia que trabalhava? Porque eu achava que chegasse cedo na imobiliária e ir embora por último, eu tava produzindo. Porque todo mundo batia palmo. Nossa, chega cedo, vai embora tarde. Mas no meio tempo Irmão, você não tava no meio fazendo tempo você fez nada. Ficou gravando vídeo, fez 30 vídeos, conversou com todo mundo, foi gente boa com todo mundo, contou sua história triste pra todo mundo e no final fez porra nenhuma. Serviu pra nada, entendeu? Então, Isso se é você... uma coisa frequente entre os corretores. É muito frequente. E sabe o que é o pior? Pode pesquisar, tem essa estatística. Sabe quantas horas produtivas, geralmente um corretor produtivo tem em um dia? 2 horas. 2? Um corretor produtivo, Não. exatamente. Não, impossível. Acredite se quiser, exatamente. Essa é a média de um corretor que produz. Sério? Sério. Aí, como você sabe, até pra você medir uma técnica que você tô pode chocada. usar, é a técnica que o pessoal usa para concurso, para saber como que eles fazem, quanto tempo eles estudaram, né? Porque, por exemplo, você veio aqui, né? Você sentou aqui e falou, vou trabalhar, certo? Certo. Qual que é o problema disso? Você levantou para beber água, aí você levantou para ir no banheiro, aí você atendeu o telefone, você foi colocar uma música, aí você mexeu na rede social. Aí você acha que você trabalhou da hora que você sentou aqui até a hora que você foi embora. Mas não. Só que, na verdade, a sua hora produtiva é muito pequena, entendeu? Você vai ver, às vezes, em 1 hora, você ficou pouco tempo. Porque alguém começou a conversar, falou da Copa, falou da Virgínia, falou do Zé Felipe, do Vinícius Júnior. Aí quando você viu, meu irmão, já acabou, entendeu? A hora que você tinha. Então, você foi mais improdutivo do que produtivo, mas o fato de você achar que você tá há horas ali na imobiliária, você conseguiu produzir bastante e é a maior enganação, é o maior mal que acontece na vida dos corretores, e não só dos corretores, tá? De todo mundo que tem talvez mais liberdade no que fazer, né? Então, acho que essa técnica aqui vai conseguir ajudar todo mundo nisso aqui, beleza? Vamos lá, então. Vamos para a tela. Tacou na tela e eu já começo aqui, ó. Essa aula que eu criei, o objetivo dela é como distorcer o tempo. Então, é basicamente o seguinte. Quase todo mundo fala que não tem tempo para nada, certo? Certo. Só que qual que é a melhor forma de você conseguir tempo para as coisas? É aproveitando mais esse tempo, aplicando intensidade. Então, você vai ver às vezes por que tem pessoas que esse cara tem 1 ano de mercado imobiliário e ele sabe mais do que o outro cara que tem 5. Porque esse cara, em 1 ano, ele aplicou muito mais intensidade no trabalho, na profissão, do que o cara que tem 5. Ele se aplicou, ele colocou energia, ele estudou mais, ele visitou mais, ele falou com mais gente. Então ele conseguiu ter muito mais relevância. Tem até uma história legal que serve para ilustrar isso, né? Que eu não lembro, eu li em algum livro, mas eu não lembro qual foi. Que é basicamente o seguinte: você pega 2 pessoas. Uma pessoa que estuda 1 vez por semana por 1 hora e ela estuda durante 1 ano para poder fazer uma prova. A vida dela foi mais confortável. Aí você tem outro cara que estuda por 1 hora durante 5 dias na semana. Em 3 meses, esse cara vai ter estudado a mesma quantidade que o outro cara que estudou 12. Você tá entendendo que, tipo assim... Nossa, ficou confuso? Ó, um cara dura 1 vez na semana. Só 1 vez na semana, beleza? 1 vez na semana. Ele estuda por 5 horas. Ele estuda por 1 hora. Ele estuda por 1 hora. 1 vez na semana, 1 hora. Ele fez essa mesma jornada em 12 meses. Certo. Certo? O outro cara, ele estudou durante 1 hora, 5 dias na semana. A mesma quantidade de estudo que esse cara que fez 1 ano, esse outro vai completar em 3 meses. Por causa da intensidade que ele colocou. Você tá entendendo que 1 semana esse cara fez 5 vezes mais do que o outro? Sim. Esse é o poder de distorcer o tempo. É a intensidade, o nível de entrega que você coloca naquele trabalho que você se propõe, beleza? Então, você distorce o tempo fazendo isso aqui, já falei, né? A vantagem disso é que você consegue acelerar e ter mais resultados. E o que é a intensidade? A intensidade você faz mais coisa em menos tempo. Então, você coloca mais foco, mais energia, você tende a ter mais resultado. Então, quando você quer aproveitar melhor o seu tempo, quando você precisa de um resultado mais rápido, não tem jeito, irmão, você vai ter que aplicar a intensidade. E a intensidade é
não dormir, é dormir tarde, é acordar cedo, é não conversar, é se tornar antipático, é deixar as pessoas de lado, é colocar energia só no seu trabalho. E pode acreditar, meu irmão, nesse período que eu fiquei 7 meses sem vender, eu era o mais gente boa da imobiliária. Todo mundo gostava de mim, ninguém me odiava. Eu era gente boa, pô. Trocava ideia com todo mundo. Agora, acha dois que gostam de conversar comigo. Por quê? Porque eu chego lá, põe o fone, fico de frente pra parede, irmão, e só paro na hora que eu termino. Por quê? Vale mais pra mim do que só me relacionar com as pessoas. Na hora que eu vou parar pra me relacionar com ela, vai ser a hora que eu vou me relacionar. Mas enquanto eu tô trabalhando, é trabalho mesmo, entendeu? Aí não tem música, não tem Instagram, não tem nada. É foco total. Alguns exemplos, né? Aqui eu já citei, né? O melhor exemplo que eu gosto disso é o do Kobe Bryant. O do Kobe é o melhor de todos. Que ele ganhou esse apelido de Mamba, né? Por quê? Ele entendeu, quando ele tinha 9 anos, que se ele jogasse todos os dias, ele teria muito mais resultado do que a galera da idade dele que só jogava nas férias. Então, a história mais ou menos assim, ele foi uma vez nas férias de verão jogar basquete com a turma, chegou lá e não fez nenhuma cesta. Só que ele observou, isso criança, tá? Observou que todas as crianças só jogavam basquete no verão. Ele falou, irmão, se eu jogar todo dia, na próxima, eu vou ter jogado muito mais que eles, então eu vou estar muito melhor. Aí ele começou a jogar todo dia. Aí com 9 ele não fez nenhuma cesta. Com 12, ele já tinha sido o melhor. Aí com 14, ele parece que era o melhor do estado. E com 18, ele tipo, já era o melhor do país. Um negócio assim, entendeu? O cara é bravo. Aí, só que aí você vai ver, tem até um filme bem legal pra ver, não um filme, um documentário das Olimpíadas de 2008, da seleção de basquete. É surreal, tipo assim, os caras eram muito bons, né? Todos os caras eram muito bons. A série é basicamente o seguinte, os caras tentando descobrir por que os Estados Unidos perdeu de 2004. Aí os caras reúnem os melhores jogadores dos Estados Unidos pra ganhar a de 2008, porque é quase que, assim, irrecusável os caras perder a Olimpíada. Aí os caras reúnem os melhores, só os bravos, os melhores jogadores de basquete que eles têm. Aí tem um dia de folga, os caras saem pra ir jogar basquete. Sai pra jogar basquete, não, sai pra ir tomar pra beber, pra curtir. E os caras chegam às 5 horas da manhã. Quando eles chegaram às 5 horas da manhã, quem que eles encontraram descendo no elevador? O Kobe. Com a bolsa de treino, com a roupa de treino. Os caras estavam chegando da balada, ele tava indo treinar no dia da folga. Aí você vai entender por que o cara era o melhor? O cara não tinha folga, o cara era intenso. Aí ele parou, infelizmente ele morreu, mas quando ele parou, ele tinha conquistado tudo, entendeu? Então, esse é o poder da intensidade. Essa é a sua mentalidade. Essa é a minha mentalidade, é o que eu penso muito sobre essa forma de fazer. Então, presta atenção. Por que aplicar intensidade na prospecção, no trabalho ali, né? Você vai conseguir alcançar muito mais clientes em muito menos tempo. Então, se você se dedicar mais, vamos dar, você só tem 2 horas por dia. Se nessas 2 horas você coloca energia total, você vai conseguir ter o resultado que o cara que tinha um dia inteiro. É incrível. Eu já liderei corretor, que o corretor, ele trabalhava meio período só. Só que ele tinha sangue no olho, ele queria ter resultado, que ele estava precisando. Aí ele foi lá em meio período, o cara tancou 3 vendas. Que isso? Aí ele falou, quer saber? Eu vou sair do meu trabalho. Vou sair do meu trabalho e vou virar só corretor full time, porque eu sou bom nisso. Aí ele sai do trabalho e para de vender. Por quê? Porque agora ele tem a maior maldição do corretor de imóveis, meu querido. Do profissional liberal, que é o tempo. O que é a maldição? É porque ele tem 12 horas para ele fazer o que ele quiser, ele é dono do tempo dele, ele escolhe se ele vai trabalhar ou se ele vai dormir. Infelizmente, ele escolhe dormir. Porque quando ele estava trabalhando, alguém obrigava ele a trabalhar meio período. Sim. Aí ele sabia que ele só tinha 4 horas para trabalhar. Aí o que ele botava no 12? Agora, ele sabe que ele tem 12 horas para trabalhar. O que ele faz? Encurta esse espaço para um tempo muito menor, entendeu? Então, esse é o mal. Aí você vai ver o CLT fim de semana, né? CLT fim de semana é sexta-feira à noite, irmão, acabou. Já é sertanejão, música eletrônica. Sextou. Meu irmão, você é quebrado. Você entendeu? Você é quebrado, você não tem dinheiro. E eu tô me incluindo nesse também. Então não tem sextou pra nós, entendeu? Entendi. Sextou pra nós é quando você tá com dinheiro no bolso. É igual uma Madeirite lá. Você tá uma chácara, entendeu? Alguém vai te buscar de helicóptero, você tá de lancha. Aí se você não tem sextou.
Porque você tem que aproveitar o seu tempo da oportunidade. Então, é isso. Algumas coisas que mostram que a intensidade ela distorce o tempo. Lei de Pareto. 20% das suas ações determinam os 80%. Então é basicamente o seguinte. Você não precisa trabalhar o dia inteiro na imobiliária. Se você trabalhar 20% do tempo, você vai ter o mesmo resultado. Aí a gente tem aqui, ó. 1 hora de trabalho focado vale mais que 3. 1 hora de ligação intensa supera qualquer cara que fez prospecção conversando com a galera, trocando ideia com a turma. Aí você vai ver, às vezes, o cara que ele liga até pouco, mas na hora que ele bota pra ligar, ele liga mesmo. Aí ele ganha de todo mundo. Algumas técnicas que você vai usar. A gente já te mostrou o diagnóstico, agora vamos pra técnica. Primeiro, técnica do Pomodoro. Gostava quando estudava. O que é a técnica do Pomodoro? Então, por que você gostava que você estudava? Por que você não faz agora pra ganhar dinheiro? Vamos com calma aí. Não, é sério, me responde. Tipo assim, qual que é a diferença? Agora eu não sei, nunca parei pra pensar. Nossa, eu vou calcular Você quanto viu? tempo Você viu que eu é o mal? estou trabalhando. O mal da liberdade de tempo que tem. Não, mas não é mal. Eu Mas tava trabalhando num domingo. Você quer que eu te fale por quê? Ah. Porque se você tivesse um trabalho pra entregar a segunda, você ia colocar Pomodoro, você ia Não, eu não ia. jogar o Se eu celular na tivesse um janela. trabalho pra entregar na segunda-feira, eu iria sentar e fazer o trabalho. Eu não ia ficar calculando. Exatamente. O Pomodoro eu usava pra isso. ler o quê? Um artigo, algo Exato, aleatório. exato. Olha só, você falou a palavra certa. Você sabe que você tinha que entregar algo no outro dia. Só que esse algo não era pra você, era algo pra alguém. Aí você se dispunha a parar o que tinha a parar tudo e fazer o que tinha que fazer. Ai. Essa é a técnica do Pomodoro. É isso. Pomodoro é assim, meu irmão. Timerzinho. De preferência sem celular. Só no computador, você põe no computador. Tem 25 minutinhos. Tem um Oi? aplicativo do Pomodoro também. Tem um aplicativo que é muito bom. Só que por que você vai ficar longe do celular? Primeira técnica, irmão, põe o celular pra longe. Não é maldade sua, não é preguiça. É que a nossa mente, você tá fazendo uma tarefa que é cansativa, você tá ouvindo não. Você tá cansado, tá gastado. Aí o que acontece? Sua mente, ela rapidão quer te dar alegria de volta. Qual que é a forma mais rápida de você ter? Instagram. Aí você, pum, Ou o Pinterest, que é ótimo também. entendeu? Eu direto, e é que eu não tô me considerando um produtivo, tá? Pelo Mas contrário. ele é. Eu, Gente, ele é muito. eu não me considero alguém produtivo, talvez Mas isso ele seja é um bom muito. sinal. O que eu faço? Direto, eu passo 2, 4 dias sem todas as redes sociais no meu celular. Sabe uma coisa que é libertadora que eu fiz? Eu não recebo mais mensagem no meu WhatsApp. E nem notificação. Eu só recebo se eu abrir meu WhatsApp. Então se você mandar uma mensagem agora, você vai ver que ela não vai chegar pra mim. Aí quando eu abrir, aí chega, todas de uma vez. Entendeu? Por quê? E até ligação também do WhatsApp. Só chega se eu abrir o celular. Por quê? Porque eu preciso proteger meu tempo. Eu tenho 31. Eu tô pobre. Eu tenho uma filha pra cuidar, tem essa mulher gata demais aqui porque eu quero ajeitar ela também. Então tem que Me ajeitar. correr atrás. Entendi. Então, você tem que usar toda a técnica que for possível. Time block. Você vai fazer o seguinte, como que eu gosto de fazer? Aqui é a técnica completa, tá? Chegou na imobiliária ou vai fazer um negócio que fazer. Primeiro, não existe trabalhar ouvindo podcast. Não existe trabalhar Isso aqui foi uma direta ouvindo palestra. pra mim, tá bom? Por quê? Ou você presta atenção na palestra, ou você presta atenção no que você tá Ai, fazendo. meu Deus do céu, isso aqui foi direto pra mim. Não tá? dá. Não foi pra vocês, foi pra dá. mim. Não dá pra você se concentrar ouvindo outra coisa. Ou você foca ou você não foca. Gente, eu consigo. O que você vai fazer? Quer ouvir uma parada? Põe uma música em inglês, se você não entende inglês, que é o meu caso, e que também não te gera uma energia baixa. Ou as frequências, que são muito boas Frequência é também. muito Gosto. bom. Eu mesmo, eu não escuto AC/DC hora nenhuma do meu dia. Você não vai ver eu colocando AC/DC pra nada. Só que se eu tô desconcentrado, eu coloco AC/DC. E é rock no 12, até eu terminar a tarefa que eu tenho que fazer. Por quê? Eu não entendo a música, ela tem uma energia lá em cima. É verdade. O cara grita, eu já tô gritando aqui por dentro, eu já fico alucinado com ele. Então é isso, colocou o fone aqui, coloca alguma coisa que te deixa produtivo, não que puxe o seu pensamento. Você vai pegar um papelzinho, você vai fazer um desenho, um quadrado. Você vai pegar um quadrado, vai fazer um desenho. Nesse quadrado, você vai dividir ele em quatro partes. Cada parte do quadrado significa 25 minutos de trabalho. Você vai escrever o que você vai fazer nesses 25 minutos. Nesse primeiro bloco, eu vou ligar para tal cliente. Nesse primeiro bloco, eu vou
só ligar. Nesse primeiro bloco, eu vou só pesquisar na OLX. No segundo, eu vou... Todos que eu pesquisei, eu vou deixar desfavoritados. Favoritados. E no segundo bloco, eu vou mandar mensagem para todos esses caras de uma vez. Porque aí, se alguém responder, eu vou respondendo na mesma hora. Entendi. No terceiro bloco, se você não está prospectando, eu vou dar uma caminhada nessa rua até o final aqui, indo de porta a porta ver se eu acho. 25 minutos só. Tranquilinho. No quarto bloco, eu vou ligar para todos os contatos que eu peguei. Pronto. Você trabalhou 2 horas, extremamente focado. Você vai se surpreender a quantidade de coisas que você pode fazer em 25 minutos. É bizarro. Não acredita em mim. Acredita no JJ, acredita no Kobe Bryant, no Caio Carneiro. Acredita nesses caras. Pesquisa, que você vai ver que eles tudo faz isso. E outra. Você não tá na imobiliária para trocar ideia. Ponto. Imobiliária é para trabalhar. É isso. Você é profissional liberal, você é o dono da sua empresa, entendeu? 99% das conversas que tá rolando ao redor, você vai observar, não é para você. Você entra nela. Não é uma conversa que falou com você, que você precisa responder. É uma conversa sobre alguma outra coisa que você pode entrar, mas que você não é obrigado a entrar. Se você participar ou não, não vai fazer diferença. A única diferença vai ser que quando você mandar mensagem no outro dia, o cara fala, pô, ontem o cara me apresentou o imóvel, comprei com ele. Aí é doído, filho. Então, ponto. Pra finalizar, você vai começar definindo as metinhas que você vai fazer, entendeu? Então, por exemplo, nesses 25 minutos, você vai determinar quantas pessoas você vai ter que ter falado. Você vai fazer ligação, quantas pessoas eu vou tentar o contato. Essa é mais difícil você determinar, porque depende da lista que você está ligando, depende da sua capacidade, depende se você não tem aquele cliente que fala meia hora, entendeu? Segundo, aqui é o principal, beleza? Aham. Você vai, isso acontece demais com todo mundo. Postar nas redes sociais é importante? Sim ou não? Uma coisa de trabalho. Sim. Tô falando de Sim. bobeira, não. Postar um imóvel nas redes sociais é importante? É. Ligar para um cliente também é importante? Sim. Tudo é importante. Só que você vai começar pela coisa que é mais importante, vai te dar resultado mais rápido. Ligar. Entendeu? Então, por exemplo, não adianta você falar, eu vou postar nas redes sociais agora, se isso... A gente sabe, o conteúdo orgânico não te gera um resultado imediatamente, naquela hora. Ele é importante, vai te trazer vendas, mas não é para aquela hora. Então você pode fazer ele à noite, você pode fazer ele muito cedo, pode fazer de madrugada. Faz o que você precisa fazer primeiro. Elimina as distração. Cara, deixa o celular longe. Conversa com a turma. Seja antipático. Que os caras te respeitem. Não porque você é uma tagarela e não para de falar. Que os caras te respeitem porque você tem resultado. Porque o cara olha pra você e fala, esse cara é pica. Ele é produtivo. Esse cara faz Uma a adendo. parada. Ele é exatamente assim na imobiliária. Eu sou essa pessoa aí. Não Ele sei é se eu posso dizer exatamente felizmente ou felizmente, mas é isso, entendeu? E não é maldade. Você tem que explicar pras pessoas. Não tô sendo mal educado, meu querido. Tô cuidando de você e de mim. Porque às vezes eu tô roubando o seu tempo. Conversando um potoca que você vai chegar em casa e vai falar pro seu esposo o quê? Ô, Passou amor. o dia conversando. Jogando no tigrinho. Foi o Brasil, entendeu? Copa. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. É o mercado que tá lento. É o mercado que tá ruim. Última coisa. Intensidade transforma o ordinário em extraordinário. Cara, aqui entra o ponto central. Pra você e pra mim. A gente só tem uma vida. Uma vida. Não vamos desperdiçar essa vida vivendo uma vida medíocre. Irmão, se os caras chegou, dá pra nós chegar também. Ó o Ronaldo, que é o dono da imobiliária que eu faço parte. O cara nasceu lá na puta que pariu. No conjunto lá longe, entendeu? Longe. Até 20 anos andava de skate. Aí o cara virou a chave, trabalha de forma insana e hoje tá milionário. Valeu, Aí você vai falar que não dá pra gente chegar também? A não ser que ele tivesse 2 metros, do olho azul e loiro, aí eu ia falar, aí não dá, né? Eu tô muito discrepante dele, a beleza chama, porque beleza ajuda também. Mas ele não é, ele é da minha altura. Ele tem até vitiligo, pô. Então, Ele vê nesse vídeo. por que eu tô falando isso pra você? Porque se os caras conseguem, nós chega também, mano.
O negócio é que não quer chegar no tal Vinícius Júnior, no tal Neymar, entendeu? Só que esses caras, eles nasceu com essa parada. Agora, se a gente se inspirar nos caras que chegou, que tá igual nós aqui, que tem o começo parecido com a gente, mano, nós vamos ter sucesso pra caramba. Mas tem que trabalhar. Tem que se dedicar. O querer, ele precisa ser seu, como diz a custódia. Exatamente. Como diz a custódia, tô pronto pra te ajudar, irmão. Mas se você não quiser, Não tem aí como. não tem como, né? Aí essa parte é sua. Ninguém pode fazer por você. E é isso, meu querido. Trabalhe com intensidade. Bora fazer acontecer. Aplica hoje mesmo essas tarefas. Amanhã, quando você estiver no imobiliário, faz o blocozinho de timer. Esse vídeo vai ficar sem edição, que ele ficou mais engraçado do que Ficou mesmo? que produtivo. Mas é isso. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, comenta aqui embaixo. Deixa o like. E na torcida pra eu vender, tá? Que a gente principalmente tem pra ela ser 30 produtiva, dias. entendeu? Então é isso. Tamo junto. Deus abençoe. Até É mais. nóis.